Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de falar sobre medo. O que é o medo e medo de quê? Medo é um estado, pode ser um receio, um temor de alguma coisa, uma ansiedade irracional ou fundamentada. Como um estado, ele naturalmente pode ser considerado um estado de alerta. Sendo assim, o medo pode ser uma emoção natural, a matéria-prima para a sobrevivência. Isso pode fazer com que o indivíduo ele sobreviva, ele, por ter medo, construa um alerta dentro de si. E esse alerta vem também com sensações ou sintomas. Sensações de o coração estar acelerado, sensações de calafrio, contração dos músculos e também, em alguns casos, até a paralisia, fazendo com que haja uma evitação, uma esquiva ou uma fuga daquilo que se está com medo. Isso, no âmbito natural, então, é considerado um estado. Mas, se fôssemos também mapear os diversos tipos de medo, inclusive aqueles que são criados pela nossa própria mente, nós vamos entrar no campo das neuroses, pois aonde há exageros, há uma neurose ou possibilidade neurótica. Sendo assim, nesse caso, o medo pode ser uma criação da mente, em que esta própria mente começa a fazer mecanismos de receio, evitação, esquiva e fuga de coisas fantasiosas, de coisas que não existem. E pela repetição desses padrões de receio, de fuga, de evitação, de esquiva, você passa a acreditar num perigo real, sendo que é algo apenas da sua mente, do campo dos pensamentos. Isso gera uma ansiedade psicopatológica de tal forma que o indivíduo, neste momento, começa a acreditar realmente naquilo que pensa e naquilo que está imaginando, fantasiando naquele momento. E por isso sente as sensações físicas de medo e também sente as sensações na mente, produzidas por esta própria mente. Sendo assim, eu digo que o medo ele pode ser tratado quando este nível de medo está exagerado. Por exemplo, no tratamento de choque, que é o enfrentamento numa situação real, o medo passa a ser melhor trabalhado na vida desta pessoa. Quando a pessoa decide enfrentar realmente por meio de comportamentos ou gestos aquilo que ela tem medo, como por exemplo, uma pessoa que tem medo de passar por cima da ponte, ela começa, portanto, a passar em cima da ponte, e isso de forma repetitiva, inclusive, ela vence o medo através do enfrentamento. Em outras possibilidades, além do enfrentamento real, pode acontecer um enfrentamento imaginário. No enfrentamento imaginário, a pessoa imagina a sua situação de medo, ou seja, aquilo que ela tem medo, e ela dramatiza essa situação. E nessa dramatização ela enfrenta o medo. O fato é que medo também gera sintomas. E esses sintomas têm níveis de ansiedade também que estão em exagero. Para isso, eu considero o protocolo Acalme-se, que é um protocolo adaptado pelo psicólogo Bernard Ranger, em que em 8 passos você trabalha a ansiedade de modo a lidar melhor com ela e assim vencê-la. No primeiro passo,
diz: aceite a sua ansiedade. Nesse primeiro passo, aceitar a ansiedade é aceitar que as sensações, os próprios sintomas no corpo são naturais e são passageiras. Não necessariamente aquele quadro precisa piorar ou tem a obrigatoriedade de manifestar algo pior. Pelo contrário, a ansiedade, quando aceita como uma emoção natural dentro de nós, ela pode ser algo passageiro, algo que vai passar naturalmente, sem a necessidade de você supervalorizar os sintomas ou as sensações desconfortáveis que podem acontecer em fração de segundos, minutos ou até horas, dependendo da supervalorização daquela pessoa. No caso de aceitar, significa não resistir, não criar resistências, pois na criação de resistência, isso vai gerar conflito interno. Toda resistência gera conflito e, portanto, é muito mais inteligente, emocionalmente dizendo, você aceitar totalmente a ansiedade. No segundo passo do protocolo, contemple as coisas em sua volta. Contemplar as coisas em sua volta significa você colocar a sua atenção para fora do corpo, no momento em que você está sofrendo de ansiedade, no momento que você está passando por sintomas e sensações exageradas de ansiedade, inclusive o medo. Contemplar as coisas à minha volta significa colocar minha atenção para fora e assim despertar meu interesse sobre outras coisas e outras possibilidades. No terceiro passo do protocolo, haja com a sua ansiedade. Agir com a emoção da ansiedade significa eu desenvolver atividades, desenvolver válvulas de escape criadas ou até mesmo naturais. Nas válvulas de escape criadas, eu posso praticar um esporte, eu posso praticar uma atividade, eu posso escutar música, eu posso ligar uma TV e ali prestar um pouco mais atenção naquilo que estou fazendo, vivenciando aquela função ou papel naquele momento e assim colocando a minha emoção da ansiedade para aumentar o foco sobre outra coisa. No quarto passo do protocolo, diz para liberar o ar de seus pulmões. Respirar significa estar modificando o meu ritmo de vida, o meu ritmo de trabalho, o meu ritmo comportamental. E esse ritmo é determinante para eu poder me tranquilizar. Ao realizar um exercício de respiração, eu passo a me influenciar, ou seja, criar uma auto-influência sobre mim para eu ficar bem. Bastando eu respirar levemente pelo nariz, seguro o ar um pouquinho e solto pela boca, levemente, fazer este exercício. Um código válido para esse exercício é trabalhar o diafragma, em que ao respirar levemente pelo nariz, eu aumento o diafragma, seguro o ar um pouco e ao soltar pela boca, eu contraio o abdômen. E nesse movimento, eu vou modificando aquele ritmo mais acelerado, ansioso, para algo mais tranquilo e relaxante. No quinto passo, mantenha os passos anteriores. Ou seja, acredite no que você está fazendo. É importante manter crenças fortalecedoras em todo o processo que você está fazendo para você melhorar. No sexto passo, examine seus pensamentos. Sim, examinar significa observar, rever,
se há pensamentos muito intrusos ou persistentes sendo carregados desnecessariamente pela pessoa. Aquilo que a gente pode estar muito preocupado, aquilo que a gente pode estar sofrendo por antecipação, pode estar sendo carregado por muito tempo já. Então, desapegar. Como na psicologia as coisas são muito abstratas, às vezes a gente está muito apegado. A gente desapegar, a gente deixar ir aquilo que está nos fazendo mal. No 7º passo, sorria, você conseguiu. Ou seja, mantenha a alegria. Manter a alegria e o bom entusiasmo significa você também se automotivar. Porque não necessariamente eu preciso esperar que outras pessoas me motivem, mas eu posso também criar motivação e estímulo dentro de mim, mantendo boas emoções como a alegria ativas em mim e o interesse e as boas intenções naquilo que vou fazer. E o último passo, espere o futuro com aceitação, ou seja, o futuro ele não existe, ele está em movimento, ele está dinâmico. Então não adianta nada eu ficar muito ansioso ou sofrendo por antecipação ou fazendo hipóteses e cogitações que algo pior irá acontecer. No caso da síndrome do pânico, por exemplo, existe a catastrofização mental, em que o indivíduo tem um medo tão grande que ele acaba prevendo inutilmente, ou seja, de uma forma muito imaginária, fantasiosa, que algo catastrófico, muito ruim irá acontecer com ele. Sendo assim, isso tudo é desnecessário. É desnecessário que a sua mente fique flutuando no futuro ou no passado. Sendo que há uma coisa só necessária a se fazer, que é a gente ficar aqui no presente, na realidade, no único dia que existe para você, e você investir muito nisso, na sua vivência e na sua prática desse aqui e agora. Também recomendo para você os estudos, os vídeos e também os comentários sobre medo, síndrome do pânico, depressão e outros assuntos correlacionados, também com o psicólogo Dr. Olegário de Godoy. Ele tem um canal no YouTube, você digita lá no YouTube Dr. Olegário de Godoy, você vai encontrar vários vídeos também sobre este tema, sobre medo. E lembrando que medo é um estado, portanto, é a matéria-prima da sobrevivência e ele tem o seu lado bom. Em relação ao seu lado ruim, você deve enfrentar. Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima.